os 4 que hoje estão na zona de rebaixamento, tá dificílimo sair, cara. Tá dificílimo sair, cara. Eu acho que o Bragantino vai cair ali junto, nessa briga até o fim, como o Lino falou. É um time muito instável, cara. O Bragantino tem 10 jogadores em departamento médico, tá sofrendo muito, Elinho e companhia, assim, é um time que também, para administrar ele. Mas, o Bragantino, ele está, em relação ao Corinthians, por exemplo, a 5 pontos de vantagem com um jogo a menos. Olha como já é dramática a situação do Corinthians, cara, e do Vitória. É dramática a situação. É dramática porque quem está ao redor do Corinthians, aliás, quem está fora da zona de rebaixamento tem potencial técnico, e o Bragantino se inclui nisso. Fluminense, Grêmio, Bragantino, são times que não vão colar com pontuação baixa ali, a chance de escapar é grande. E o Juventude e o Criciúma, que pareciam ser os times que você conseguiria içar, tirar lá de fora para poder sair, os dois estão indo. A situação do Corinthians é muito difícil. São 14 jogos, tem que ter 7 vitórias, cara. E os próximos jogos, como é que é? Em 14 jogos ter 7 vitórias? Sim, para fazer... Até aqui ganhou 4 no campeonato inteiro. Aliás, o Corinthians tem 4 vitórias sobre times da Série A, né? No futebol brasileiro esse ano. O Corinthians tem 22 pontos, né? Se a gente for pensar em 45, é mais do que 7, né? É 7 vitórias 43, e 2 empates, 43 né? eu tô sendo legal, assim, para você fazer conta de não cair com 43. Batalha por 7 vitórias. Pô, 7 em 14, cara. Já é muito. Bastante, é muito. Os próximos jogos são Flamengo, domingo em Itaquera, e Botafogo fora de casa para o Corinthians. E hoje, cara, quase que uma distração, né? No meio desse cenário de Campeonato Brasileiro muito em risco do Corinthians, o Corinthians começa a decidir uma vaga na semifinal da Copa do Brasil. Chamo de quase distração porque entre jogar a Copa do Brasil e ficar na Série A, é óbvio que ficar na Série A parece um objetivo. E ainda tem a Sula, uma segunda distração contra o Fortaleza, né? Mas hoje é o Juventude. E aí como é que você fala pro Corinthians? Poupa o time hoje em Caxias para enfrentar o Flamengo domingo ou acelera nas duas frentes? Eu me preocuparia com o brasileiro. Eu sou sempre a favor do brasileiro, ainda mais uma equipe do tamanho do Corinthians. Fala para 30 milhões que você vai entrar para perder. É difícil, daqui não, sentado perder, é fácil. não, mas contra o Bragantino, o jogo da ida na fase anterior, o Corinthians colocou, da Sul-Americana, o Corinthians colocou times reservas em Ribeirão Preto, acabou ganhando. Foi até assim, quando me pareceu até inesperado aquela atuação dos reservas, né? E aí perdeu em casa depois, né? E aí perdeu em casa, passou nos pênaltis. Né? Enche de volante, segura um resultado. Em Caxias? Acho que é isso. Mas eu tô com o Ramon, assim, a prioridade da semana é domingo. É brasileiro. Domingo, né? Somar ponto domingo. Mas hoje também você não pode descartar o jogo. Eu acho que tudo é uma construção, Rizek. Você consegue um bom resultado hoje contra o Juventude, isso te dá gera uma confiança no elenco, no torcedor. O torcedor olha de um outro jeito para tal do jogador que de repente faz um gol da vitória. Sabe, o Yuri Alberto hoje entra, faz 2 gols. Vamos dar esse exemplo. Ele vem sendo super criticado, né, não consegue fazer gol. Ele entra em campo, ele faz o gol da vitória, faz 2 gols. Olha como ele já vai se apresentar no domingo. Olha como a torcida no estádio já vai, sabe? Então, futebol é isso, é um dia após o outro. Não adianta achar que o jogo do Juventude, por ser da Copa do Brasil, ele está completamente distante do jogo do Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. Uma outra ponta, você toma uma pancada violenta em Caxias do Sul hoje. Como é que você encara o Flamengo domingo com a tua torcida no teu pescoço? Então, são esses dilemas que eu acho que o Ramon Dias tem que pensar, ele sabe disso. Mas a questão é outra, Eric. Olha só, se você tem um jogador no limiar, assim, no limite de se machucar... Ah, sim, não, aí tudo bem, é saúde. Você prioriza domingo. Saúde, claro. Você prioriza aí sim, aí o brasileiro. Prioriza o brasileiro. Com uma questão de saúde, ok. É o que todos nós faríamos, né? Se estivéssemos no comando do Corinthians, né? Exato. Tem um jogador assim, ó, só pode jogar um jogo essa semana. Domingo. Claro. Domingo. E não é porque contra o Flamengo, se fosse contra qualquer equipe. Claro, brasileiro, exato. Claro. Mas eu acho que não dá pra você também poupar por poupar, porque domingo você acha que vai ter mais energia poupando na quarta-feira, na quinta-feira. E o Juventude é um adversário duro. O Botafogo tentou administrar contra o Juventude, tomou 3 quando acordou e quis ir pro jogo, diminuiu, mas não chegou. Sufoco lá no Campeonato Brasileiro. O Flamengo perdeu, o Botafogo perdeu, o Corinthians perdeu, o Fluminense foi eliminado pelo Juventude na Copa do Brasil. Exatamente. Por exemplo, deixa eu medir o favoritômetro com vocês, Corinthians e Juventude. Alguém aqui enxerga um favoritismo muito claro a favor de uma das equipes? Vamos já colocar o favoritômetro dos 2 jogos, né? Começando com o Juventude e Corinthians. Para avançar de fase, você enxerga favoritismo para um dos lados? Não. Assim, um jogo muito distante do outro, assim, fica muito complicado. Hoje, eu colocaria 55-45. Para quem? Juventude. Juventude favorito.
55-45, Juventude favorito pro Ramon. E você? Eu acho que o Corinthians é capaz de pensar esse momento, assim, porque é possível administrar o jogo fora de casa e dentro de casa o Corinthians consegue, em tese, ser forte. Eu ainda dou 55-45 pro Corinthians. E você, Eric? Eu concordo com o Lino. Eu acho que o fato de decidir em casa, você pode administrar esse primeiro jogo, eventualmente até numa disputa de pênaltis. E o Corinthians tem sido bom ultimamente em disputa de pênaltis, principalmente na Neoquímica. Eu dou um leve favoritismo para o Corinthians, antes, claro, agora, né? Sim. Eu não sei o que vai acontecer hoje à noite, mas o Corinthians, o fato de decidir em casa pesa muito. Quanto para você? 55-45. Ok. Então, na média, ficou um favoritismo, assim, dentro da margem de erro, de 52% para o Corinthians contra o Juventude no confronto. E já mergulhando no outro jogo, Eric, começa contigo, Vasco e Atlético Paranaense se enfrentaram segunda-feira pelo Brasileiro e hoje duelam pela Copa do Brasil. Que deixou marcas, né, inclusive institucionais, os clubes fizeram notas oficiais, enfim, é um jogo quente. Eu acho que o Vasco, para o jogo de hoje, é favorito. Para o confronto, eu acho bem equilibrado, cara. Eu vou dar 50-50, muro total. Porque eu penso como você, acho que o Vasco, para ter chance, ele tem que ganhar o jogo hoje. Eu acho que uma boa chance. O jogo de hoje, o Vasco é favorito. Eu acho que a vitória de segunda-feira, é isso que eu queria falar do Corinthians. A vitória de segunda-feira trouxe uma confiança para o Vasco importante. Uma vitória de virada, difícil. O Atlético estava fazendo um bom jogo até o Vasco empatar. E aí foi na marra, aquele gol do Verratti no fim, tudo isso. Dá uma confiança, gera uma confiança na torcida, individualmente, coletivamente. Eu fico no muro total porque é muito difícil jogar na Baixada, né? Então, se o Vasco não levar um resultado, uma vantagem mínima que seja para Curitiba, o Atlético belisca essa vaga. 50-50. O que aconteceu contra o Atlético, a confusão que a gente viu no final da partida, esquenta o ambiente. Isso pode ter, de alguma forma, algum efeito, né? Dentro de vestiário, deixar os jogadores mais motivados. O problema é isso chegar na arquibancada e atrapalhar. Tomara que não, tomara que o Vasco consiga administrar essa questão da euforia. A arbitragem, né, Lino? Vai ser muito importante nesse jogo, em colocar água na fervura, né? Para o ambiente do jogo, para que a gente tenha um espetáculo legal. Esse é o ponto de vista do espetáculo. Não é nem o ponto de vista do Vasco, não, porque o Atlético também está pilhado com o que aconteceu. Claro. Se os profissionais souberem administrar isso, o espetáculo ganha. E aí, ganhando, o Vasco é favorito em casa, o Atlético é favorito em casa. E aí a diferença é muito pequena, é difícil de dizer. Se eu tivesse que apontar uma diferença entre um e outro, é o fator casa do segundo jogo, e isso favorece o Atlético. 52-48 para o Atlético, 48-52, pelo fato de o Atlético decidir em casa, no seu piso especial, com o seu jeito de jogar, e pelo fato de ter acabado de enfrentar o Vasco. Um leve favoritismo. Se o jogo fosse decidido em São Januário, eu também colocaria uma leve até 55-45 Vasco, mas eu vou ficar... Não é nem no muro, assim, é mais uma questão do momento, né, das duas equipes, assim, decidindo no campo, lá na Liga Arena, eu fico 50-50. Também ficou um favoritismo... Difícil, é muito difícil, 51% para o Atlético Paranaense. A gente brinca com o muro, né, Rizek? Mas não é assim, há jogos e confrontos... Eu acho totalmente. Que é igual mesmo, assim, você não tem um favorito declarado, assim, isso, né? Isso. Você fica buscando circunstâncias para tentar elaborar uma linha de raciocínio. Eu tenho outra tese, acho que o futebol sempre tem favorito. Sempre tem? Sempre. Sempre tem um pré-jogo. No jogo, sim. No confronto tem um geral. Fator que pesa. Mas o favorito agora é o fim do programa. Acabou a seleção. Eu quero convidar vocês.